Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. É a primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem, eu sou o pastor Júlio Rocha e vamos para mais um vídeo aqui do canal, amém? Gostaria de pedir a sua ajuda, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, amém? E deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas, amém? Meus irmãos, vamos sem delongas, sendo bem direto, Efésios capítulo 2 e verso 8 é um importante conceito bíblico sobre a salvação. É talvez um dos textos mais cruciais das Escrituras, mas também é um dos que mais geram polêmica, amém? Um pouco de polêmica não faz mal a ninguém. A fé é um dom de Deus ou é a salvação pela graça mediante a fé que é um dom de Deus? Essas duas perguntas vão desaguar em dois sistemas teológicos, em duas correntes teológicas e muita, mas muita controvérsia em vários textos bíblicos. São elas o monergismo e também o sinergismo, amém? Não vou explicar aqui nesta introdução, porque vai estar tudo esquematizado para vocês com citações e fontes bibliográficas logo mais. O vídeo de hoje se destina a explicar aos irmãos de uma forma esquemática, como sempre fazemos, a análise das premissas, tanto do monergismo quanto do sinergismo, amém? Referidos os seus conceitos e também referências bíblicas. Pretendemos também pegar e projetar essas premissas dentro da antropologia teológica, na estrutura do ser humano, para ver se combina, fazer o cross-check ali como sempre nós fazemos, chamando os irmãos à razão bíblica. Também nós pretendemos, em terceiro lugar, analisar, averiguar de fato os contextos conceituais de Efésios capítulo 2, verso 8, para ver se ele é monergista ou sinergista, e o que a Bíblia diz sobre isso. E também, finalmente, responder a pergunta que não quer se calar: como pode o homem crer se a salvação é uma obra de Deus? Amém? Portanto, fique ligado no vídeo de hoje que está para lá de bom. Não é inscrito? Deixa a sua inscrição. Não deu o seu like ainda? Deixa o seu like aí abençoado para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Enquanto isso, eu vou rodar a vinheta e nós voltamos já. Vamos entrar por mais um assunto aqui, polêmico, difícil de destrinchar, difícil de entender e difícil até de montar para vocês de uma forma didática, de uma forma mais dinâmica possível. Mas eu garanto que o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento conceitual dentro do aspecto de salvação vai ser enriquecido através dessa aula. Eu tenho plena certeza disso. Se você conseguir compreender o que eu estou tentando passar para vocês aqui, vocês crescerão na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito trabalhoso de fazer isso, é muito difícil, acredite em mim, quando eu digo que é difícil fazer ou escrever uma aula, um roteiro como esse, amém? Mesmo por amor à alma dos irmãos, por amor ao conhecimento que os irmãos podem adquirir, que nós fazemos isso. Se você deixar seu like, sua inscrição, nós vamos nos sentir muito mais motivados e também agradecidos. Deus em Cristo vos abençoe de antemão. Amém? Bom, vamos lá então à grande pergunta. A fé como dom de Deus, ela é monergista ou sinergista? Amém? Vamos lembrar aqui que o que está em destaque é esse termo dom, que nós sabemos na Bíblia significa presente, significa dádiva, ok? E não está somente de uma forma direta aplicada nas Escrituras, como também indireta, ok? Tem dons, por exemplo, que Deus deixou na criação, isso está para nós de uma forma indireta. E tem dons que são miraculosos, tem dons que Deus dá a pessoas específicas, de forma específica, em condições específicas, né? Seria aí polarizando para outra vertente, né? Que são dons aí de uma forma, né, de certa forma espetaculares. Esses dons são diretos, ok? Então o dom de Deus ele é uma questão muito ampla. Então quando nós falamos que a fé é dom de Deus, nós vamos falar no aspecto monergista ou sinergista. Para entender isso, nós temos que entender o que o monergismo fala acerca da fé. Ou seja, pela linha do determinismo, a premissa é a seguinte: Deus coloca a fé no homem. E isso é afirmado com base em Efésios capítulo 2, verso 8, que nós conhecemos muito bem. Nos diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé,
isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Todos nós conhecemos esse texto. E uma compreensão melhor acerca do determinismo vai nos mostrar que, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, o determinismo alega que Deus dá aos homens uma fé salvífica, ou seja, aos eleitos, e uma fé não salvífica, ela é temporária, por vezes, aos não eleitos. Amém? Isso vai ficar bem explícito para os irmãos quando eu deixar aqui uma leitura que está no livro do Dave Hunt, Que Amor é Esse?, da editora Reflexão. Os irmãos vão acompanhar na projeção e ele vai citar alguns autores calvinistas que afirmam exatamente nessa linha. Acompanhe aí. Diz assim, Matheson diz, a fé salvadora é um dom de Deus, um resultado da obra regeneradora do Espírito Santo. Até aí, tudo bem. Ele continua, Storms reivindica, inúmeros textos afirmam que a tal fé salvadora é o próprio dom gracioso de Deus, veja especialmente Efésios 2, 8 e 9, e Clarke declara, um homem morto não pode exercer a fé em Cristo. A fé é uma atividade da vida espiritual e sem a vida não pode haver atividade. Além disso, a fé não vem por qualquer decisão independente. A Escritura é explícita, clara e inconfundível. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhe as palavras mais uma vez. É o dom de Deus. Se Deus não dá a fé a um homem, quantidade alguma de força, de vontade e decisão pode fabricar a fé para ele. Amém? Isso é o que diz, conforme a citação de Dave Hunt, Gordon Clarke. E isso tudo vai corroborar que Deus dá fé salvífica a alguns e não salvífica a outros. Dave Hunt continua ainda no seu livro, na página 687, aonde ele diz o seguinte, Sproul declara, os bebês podem ser nascidos de novo, embora a fé que eles exercem não pode ser tão visível quanto a dos adultos. Ele vai continuar em outra citação, dizendo assim, Dillon cita Debney que cada um deve examinar a sua fé, porque é possível ter uma falsa fé. Olha aí a questão da fé não salvífica, uma falsa fé. Será que Deus dá uma falsa fé? Pergunta Hunt. Calvino disse que ele faria e faz. Então, se Deus dá a verdadeira fé a alguns e a falsa fé a outros, como poderia saber se a fé que ele acha que tem é genuína? Quem poderia resistir a uma ilusão de Deus? E como as crianças examinariam a sua fé? Inclusive, ele vai citar uma justificação de Botner que vai dizer o seguinte. Tentando fortalecer o seu argumento de um ângulo diferente, Botner escreve, toda pessoa que ama a Deus e tem um verdadeiro desejo de salvação em Cristo está entre os eleitos, porque os não eleitos nunca têm esse amor ou esse desejo. Aí os irmãos podem perceber, né, já aqui começando, né, que a fé não salvífica, ela pode ser dada por Deus como uma ilusão, né, aqueles que não serão salvos, e ao mesmo tempo aqueles que têm a fé salvífica têm que ficar se examinando, para ver se eles pensam em Deus ou não, porque um morto nunca vai pensar em Deus. Uma pessoa não regenerada ou não salva, irresistivelmente, nunca vai pensar em Deus. Olha que coisa estranha. E aí, Dave Hunt chega a essa conclusão. Por esse critério, no entanto, os cristãos na igreja primitiva de Éfeso teriam duvidado da sua salvação, porque eles não tinham mais o amor ardente, conforme Apocalipse 2, 4 e 5. Ainda assim, não há sugestão alguma de que eles não eram verdadeiros cristãos. Amém? Portanto, irmãos, na linha monergista ou determinista, Deus coloca a fé no homem. Bem-aventurado quem tem a fé salvífica, né? Coitado de quem não tem a fé salvífica ou tem a fé não salvífica, também chamada de graça evanescente, segundo Calvino. Já o sinergismo, ele pega a linha da resposta humana, uma cooperação entre aspas, né, que sugere uma resposta. Não é 50-50, né? Não é uma sociedade, não é aí uma parceria, amém? É uma questão de resposta, é uma questão de relacionamento, aonde Deus, segundo o sinergismo, ele interage com a fé do homem, amém? A iniciativa é sempre de Deus e Deus graciosamente interage com a fé do homem. Isso está em Atos capítulo 17, verso 30, aonde Paulo cita, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém?
quero fazer notar aos irmãos aqui que Paulo pregou no Areópago e, ao que consta, só uma pessoa se converteu naquele dia. Mas Paulo diz que notifica a todos. Todos ouviram a mensagem. Amém? Com relação a essa questão do sinergismo, Robert Schenck, no livro Eleitos no Filho, tem uma coisa muito interessante a nos dizer. Diz assim, acompanha aí. Certamente todos concordam que Romanos 11, verso 5 e verso 6, postula que a eleição não vem das obras, mas da graça. Mas isso não estabelece a eleição como sendo incondicional. Ao invés disso, ela apenas estabelece que a eleição não é condicionada às obras. Já o fato de que a eleição é condicionada à fé é claramente afirmada nas Escrituras. Consideremos as proposições abaixo. E ele vai começar então a citar algumas referências. Romanos 11, 6 diz, em efeito, não pelas obras, mas pela graça. Romanos 4, verso 1 ao verso 5 diz, não pelas obras, mas pela fé. A Bíblia, em lugar algum, diz, não pela fé, mas pela graça. Romanos 4 e 16 diz, pela fé, mas de acordo com a graça. Efésios 2, 8 diz, pela graça, mediante a fé. Consideremos Romanos capítulo 4, verso 16. Portanto, a promessa da justificação vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Esse versículo é tão decisivo que devemos observá-lo em outra tradução. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida pela graça como presente de Deus. Nova tradução linguagem de hoje. A controvérsia de que a fé como uma condição anula a graça, frequentemente levantada pelos calvinistas, entra em colapso nesse ponto. Paulo afirma exatamente o contrário. A fé como condição estabelece a graça e é sine qua non como um modus operandi pela graça mediante a fé. Portanto, os irmãos veem que é exatamente a fé do homem que é o ponto sinérgico entre a graça de Deus, né, e a resposta do homem nessa interação para a salvação. Amém? E ao contrário do que sugere o determinismo, no sinergismo, essa interação de Deus com o homem vai gerar ou fé ou incredulidade como resposta. Isso coaduna exatamente com o que Jesus diz em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito convencerá o homem, ou seja, ou reprovará o homem com relação ao pecado, à justiça e o juízo. E o pecado é exatamente a questão da incredulidade, disse Jesus, porque eles não creram em mim. Amém? Portanto, irmãos, postulado ambos os conceitos para que nós possamos chegar à conclusão se a fé como dom de Deus é monergista ou sinergista, nós temos que agora projetar esses conceitos dentro da composição humana através do estudo da tricotomia, onde nós sabemos o homem ele é dividido em 3 partes através do corpo, da alma e do espírito. Eu não vou discutir isso aqui, porque isso é exaustivamente citado nas Escrituras, amém? Tem base bíblica para isso. E nós, sacando aqui, né, das 3 partes, somente o que nos interessa, a parte da alma, para falar de sinergismo ou de monergismo, aonde reside a fé, ou seja, na alma humana, nós temos a identidade, o ID de cada ser humano. Embora seja algo comum a todos os elementos do gênero, ou seja, todos os seres humanos, a personalidade é algo pessoal e intransferível. Persona, pessoal, né? Pessoal e intransferível. Cada um tem uma personalidade. Mas sendo comum ao gênero, sendo comum à raça humana, todos nós temos 3 compartimentos dentro da nossa personalidade. Nós temos o intelecto, né, a área da inteligência, a área do relacionamento, a área do raciocínio. Nós temos a área do sentimento, né, que nos faz, né, agir muitas das vezes, né, na parte das emoções. Okay? E temos também a volição, a vontade. Tá? São, portanto, 3 integrantes da personalidade que faz parte do sistema, faz parte da estrutura humana de corpo, alma e espírito. Amém? Que ao contrário do que afirma a depravação total, tradicional, raiz, né, não foi destruído, e sim afetado. Porque o que é total não tem mais nada a ser destruído. E eu tenho minha restrição com relação a essa depravação total,
por causa desse entendimento ambíguo. Embora nós saibamos que a totalidade da depravação ela é na integralidade humana, amém? Todavia, não pode ter sido destruído, porque uma personalidade destruída ou uma estrutura humana destruída não causa interação entre o homem e Deus. Amém? E sim dá vazão ao monergismo para Deus novamente colocar a fé no homem. Amém? Por isso que eu tenho essa restrição. O que se pode constatar, estudada a questão da salvação e dessa interação de Deus com o homem, é que embora afetado integralmente pelo pecado, amém? Possuindo natureza pecaminosa e afetado totalmente pelo pecado, toda a estrutura humana, ela não está destruída, amém? Pela graça de Deus que interage com o homem, há um sinergismo e há possibilidade de resposta pela graça e não pelas obras. Agora vejamos sobre este aspecto o que nos fala o pastor Silas Daniel no livro Arminianismo, Mecânica da Salvação, nas palavras de Arminio. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. É isso que ele está dizendo. Amém? O que nós temos aqui é incapaz de fazer qualquer coisa em direção a Deus se não for a graça. Mas note que no sinergismo quem toma a atitude de vir o homem é Deus. Isto é graça. E ele continua: esta graça é simples e absolutamente necessária para o estabelecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Amém? O que Arminio está dizendo é exatamente isso. Que a graça de Deus opera nessa parte da estrutura humana, como toda ela afetada pelo pecado, para inclinar novamente a uma interação com Deus através da fé pela graça. A isso cunhamos biblicamente de salvação. Continuemos. É esta graça que opera na mente, nos sentimentos e na vontade, que infunde na mente bons pensamentos, inspira bons desejos e ações e faz com que a vontade coloque em ação bons pensamentos e bons desejos. Em outro trecho ele diz o seguinte: confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, e que os seus afetos são corruptos e desordenados. Olha aí como foi afetado pelo pecado. Amém? Que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Aqueles que são obedientes à vocação ou ao chamado de Deus concedem livremente o seu consentimento à graça, mas são previamente instigados, impelidos, atraídos e auxiliados pela graça. Paremos aqui. Olha o que Arminio está falando aqui, é certeiro com o que nós estamos falando. Okay? Sem a graça de Deus, o nosso intelecto, sentimento, volição, a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo está afetado pelo pecado, está massacrado pelo pecado. Mas ao passo que Deus vem até nós com a graça e nós obedecemos a graça é infundida nessa personalidade, o que era afetado, mas não destruído pelo pecado, agora é restaurado pela graça e nós temos condição de pensar de acordo com o que Deus quer para nós através da fé pela palavra. Isso é graça, irmãos. Isso é graça trabalhando. Ele chama de graça preveniente. Continuemos aqui. E ao mesmo tempo em que dão esse consentimento, possuem a capacidade de não consentir. Ou seja, ele pode responder com fé ou incredulidade. Portanto, no princípio de sua conversão, o homem se comporta de uma maneira puramente passiva. Nenhum homem crê em Cristo, exceto aquele que foi previamente disposto e preparado pela graça preveniente ou precedente para receber a vida eterna, mediante aquela condição sob a qual Deus deseja concedê-la. Vamos duas palavrinhas aqui. Aquele que foi disposto e preparado pela graça preveniente. Quer dizer o determinismo? Não. Quer mostrar aquele com quem Deus interagiu pela graça através da palavra ou alguma forma de conhecimento de Deus. Amém? E qual é a condição sob a qual Deus deseja concedê-la? É o determinismo? Não. A condição sob a qual Deus deseja conceder é: quem crê, resposta, por fé, em seu Filho, tem a vida eterna. Aqueles que são notificados,
se arrependerem, eles terão fé. Aqueles que forem notificados e se endurecerem, eles terão incredulidade como resposta. Essa é a condição sob a qual Deus deseja conceder salvação ou perdição por intermédio do Evangelho. Amém, meus irmãos? Isso é o que nos diz Armínio, e nós vemos aqui então que nos parece que Atos 17:30 corrobora com o sinergismo, e também o que Armínio explana também corrobora com a linha sinergista. Agora vamos voltar um pouquinho, né, à referência que foi dada pelo determinismo para vermos aonde isso vai nos levar. Se nós vemos então que, segundo o determinismo, é a fé que é um dom de Deus, e Deus dá esse dom a quem Ele quer, ou seja, uma fé para a salvação e uma fé para a não salvação, uma fé temporária, vamos ver então o que nos reporta textos paralelos, textos concomitantes, textos aí correlatos de Efésios capítulo 2 e verso 8. Amém? E nós vemos aqui que Schenck já diz, né, pela graça mediante a fé. Tudo isso é dom de Deus chamado salvação, né? E eu estou querendo provar isso para vocês. Romanos 4,16 já foi aqui citado por Schenck também, o qual vai nos dizer que é pela fé para que seja segundo a graça. Já em Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2, nós temos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Amém, irmãos? Portanto, não tem graça sem fé na Bíblia. Amém? Como observa bem Robert Schenck, ok? Portanto, com 3 textos falando da mesma coisa, só nos resta salientar que Efésios capítulo 2, verso 8, não diz em hipótese alguma que Deus coloca uma fé no homem, e que a fé é um dom que Deus coloca no homem, uns para a salvação e outros para não salvação, ou a falta dessa fé, né, para a não salvação, ou uma fé temporária, como seja. Em hipótese alguma, Efésios capítulo 2, verso 8 quer dizer isso, amparado por Romanos 4,16 e também por Romanos 5, verso 1, verso 2, que são, né, textos aí do mesmo autor, ou seja, o apóstolo Paulo. Isso fica bem claro quando nós observamos Romanos capítulo 3, verso 24 a 26, que é o centro dessa pirâmide, né? O centro desse tripé. Diz assim, verso 24: sendo justificados gratuitamente por quem? Pela fé? Não, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja então, irmãos, o dom de Deus é a salvação, o dom de Deus é a graça, o dom de Deus é a vida eterna. Amém? E a fé é um dom de Deus? É, mas um dom indireto, ele está dentro de um pacote chamado graça. Amém? E para entrar nessa graça é sinergismo, é um relacionamento, é uma interação. Dizendo o apóstolo Paulo, onde ele continua no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então a fé, mais uma vez, é a condição. Amém? Se há condição, tem resposta, ou positiva ou negativa. Continuemos o texto. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Olha aí, a justiça, irmãos, quando há uma resposta coerente. Fé para salvação, fé para não salvação, não é justiça, amém? São autoexcludentes, amém? Os opostos aqui sugerem uma interação, ou sim ou não, amém? Ou positivo ou negativo. E Paulo conclui dizendo, novamente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Daquele que tem fé. A fé aqui é do homem, ok? Portanto, tanto por Romanos capítulo 3, verso 24 a 26, como Romanos 4,16, Romanos 5, 1 e 2, corroboram o que diz Efésios capítulo 2, verso 8, que, ao contrário do determinismo que alega que Deus coloca a fé no homem, na verdade ele corrobora exatamente o sinergismo, que Deus interage com a fé
do homem. Amém? Ou seja, para ter salvação é necessário ter fé. É a fé quem leva à salvação e não a salvação quem leva à fé. E disso, irmãos, a Bíblia está recheada de textos que nos diz que o dom de Deus, na verdade, não é a fé. Amém? O dom de Deus que fala Efésios capítulo 2, verso 8, é o mesmo que fala João 4:10, vida eterna. O mesmo que fala Romanos 5, verso 18, é o mesmo que Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz que provar o dom celestial é a vida eterna. Amém, irmãos? E muitos outros textos que nos mostram que o dom de Deus, pelo qual Deus interage com o homem, não é, na verdade, a fé, e sim a salvação por intermédio da fé, e tudo isso é dom de Deus, conforme nos diz Efésios capítulo 2 e verso 8. Amém, irmãos? Ficou bem compreendido essa parte aqui? Eu espero que sim, amém? Se não ficou algo compreendido, coloque aqui embaixo nos comentários, aí a gente tentará elucidar. Amém? Portanto, o monergismo ele já fica para trás. A doutrina monergista ela fica para trás neste conceito. Ela se exclui, ok? Através de uma parca, vamos usar aqui, né, o termo presidencial, né? Uma parca compreensão do que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Amém? E se nós formos aprofundar ainda o que diz Efésios capítulo 2, verso 8, nós veremos que, de fato, toda a análise que nós fizemos até então, ela vai culminar, sabe do quê? Numa interação de fora para dentro, ou seja, uma experiência espiritual, pessoal. Quando, por exemplo, nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 1, que todos conhecem, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e nós encontramos esse firme fundamento com relação a esperar, exatamente na área intelectual do ser humano. Portanto, a fé age exatamente nessa personalidade. A fé é racional. Quem espera, espera consciente. Mas diz também que a fé é prova das coisas que não se veem. Ou seja, a visão faz parte aqui da área dos sentidos que estão dentro desse compartimento de sentimentos da vontade do homem e também no campo da vontade, da volição. Amém? Portanto, a fé age na personalidade, ela tem a sua ação no campo da alma e do espírito humano, na parte imaterial, na parte espiritual do ser humano. Amém? Isso é Bíblia, irmãos. Amém? Portanto, a salvação de Deus, né, e que nós acabamos de ver, que é uma graça, que é uma dádiva, que é um dom de Deus direto, que nos foi dado quando Deus nos criou corpo, alma e espírito, que foi afetado pelo pecado, mas não destruído e agora restaurado pela graça para poder interagir com Deus. Amém? A fé se cria exatamente neste campo. Mas essa interação não é somente subjetiva, de fora para dentro, mas é também objetiva, ou seja, uma vez que ela age dentro, ela se irradia para fora também através da objetividade, ou seja, no campo físico, no campo material, no campo exterior. É o que nos diz, por exemplo, Romanos capítulo de número 10, verso 8, verso 9, verso 10. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito. Para mim é o texto que mais fala sobre a graça preveniente, né? Diz assim: porém que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, no seu corpo e na sua alma, né? E diz mais, essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a conclusão do verso 10. Porque com o coração, o que é coração na Bíblia, irmãos? Exatamente o campo aqui imaterial, sentimento, vontade e intelecto. É com o coração que se crê, diz Paulo. É com a alma que se crê. Ou seja, irmão, a salvação é algo totalmente interativo. Amém? Glória a Deus por isso. Se fosse determinista, não precisava pensar. Deus coloca a fé no homem. Amém? E eu tenho uma palavrinha para falar sobre isso aqui depois. Porque se é Deus que coloca a fé no homem, essa fé não é do homem. Amém? Essa fé é a fé de Deus. Portanto, não precisa personalidade. Amém? E Deus trabalha, né, na diversidade pela unidade. Todos têm a personalidade em comum, cada um tem a sua personalidade. E Deus trabalha tudo isso interagindo com a fé do homem.
Amém? Portanto, com o coração que se crê, é a parte material, a parte da alma e a parte do espírito. Mas Paulo não para por aí. Paulo é sinergista, irmão. Paulo é sinergista. Né? Tem um professor aí que diz que Paulo era um monergista. Né? Eu discordo diametralmente, porque Paulo diz, não é só com a parte imaterial, não é só com o coração que se crê. Ele diz, com a boca se faz confissão para a salvação. E a boca é o quê? É o externo, é o corpo. Amém? Portanto, irmãos, a interação sinérgica de Efésios capítulo 2, verso 8, e todos os seus correlatos que nos mostram que a fé como dom de Deus é sinergista e não monergista, eles nos mostram que a salvação operada por Jesus, ela mexe com toda a estrutura humana. Por isso, a estrutura humana não foi destruída, ela foi afetada pelo pecado, afetada terrivelmente pelo pecado, né? Foi afetada de uma maneira muito profunda pelo pecado, mas pode ser restaurada através da interação de Deus com a fé do homem pela graça. Amém, irmãos? Isso tudo que nós vemos aqui nos leva a Romanos capítulo 1, verso 17, aonde Paulo nos fala de uma maneira muito clara, dizendo o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? A justiça de Deus, que Paulo está falando aqui? O Evangelho. A justiça de Deus é a justiça proveniente do resgate, proveniente da redenção, a justiça proveniente da justificação daqueles que creem em Jesus. Ela é progressiva, diz Paulo aqui, porque ela é de fé em fé, amém? Não é só de fé, não é uma vez salvo, salvo para sempre, é de fé em fé. Agora, interessante, se os irmãos for olhar aí no grego, essa fé aqui é diferente dessa. Uma é subjetiva, outra é objetiva. Uma é abstrata, a outra é concreta. Amém, irmãos? Mas nós não vamos falar sobre isso agora, não. Mas o simples termo de fé em fé aqui, amém, sugere o quê? O trabalhar da personalidade. Amém? Uma renovação constante que deve ser feita e até corroborada pelas inúmeras expressões de vigilância que nós temos que ter para não cair nas outras inúmeras referências e recomendações contra a apostasia das quais nós somos alvo e é uma triste realidade na nossa vida cristã. Paulo conclui o seu raciocínio de dizer que a justiça de Deus opera de fé em fé, citando uma raiz primária de Abacuque 2 e 4. Mas antes de nós citarmos Abacuque 2 e 4, nós vamos ver Gálatas 3 e 11, que vai dizer a mesma coisa do que Romanos 1 e 17 na sua parte final. O justo viverá da fé. Agora, se nós formos para Hebreus, capítulo 10, verso 38, nós vamos encontrar o justo viverá da fé e vamos encontrar algo mais. Se ele recuar, se ele não interagir mais, se ele não andar mais de fé em fé, se ele recuar, diz o escritor aos Hebreus, a minha alma não terá mais prazer nele. Então Deus interage com a fé do homem. Se ele recuar, ele não tem mais fé, ele passa a ser incrédulo. Amém? Por isso eu acabei de dizer aqui com relação às inúmeras recomendações acerca de vigilância e também acerca da apostasia. Agora, tanto Romanos 1 e 17, como Gálatas 3 e 11, como Hebreus 10 e 38, vão se reportar a Abacuque capítulo 2, verso 4, que diz assim, mas o meu justo pela sua fé viverá. Note bem que ele diz pela sua fé. Deus interage com a fé do homem. A fé não é de Deus, irmãos. Se fosse de Deus, seria monergismo. Se fosse de Deus, seria determinismo. A fé é do homem, sempre do homem, porque faz parte da sua personalidade, faz parte do seu intelecto, do seu sentimento, da sua volição. Embora caído, o homem é afetado, mas não destruído. Amém? Por isso que a fé é um dom de Deus, de certa forma, indireto, dentro da criação do homem, no compartimento estrutural da sua alma. Amém? E não necessariamente um dom que é infundido, colocado no homem. Tá ok? Agora note que todas as expressões que o justo viverá da fé, e sempre que fala da fé, ele vai falar pela fé,
ou por fé, amém? E nunca da fé, não é uma fé dada, amém? É uma fé estimulada, energizada, amém? Reconstruída, amém? Renovada, disposta, como diz Arminio, previamente, para atender e entender o chamado de Deus, amém? A única vez que aparece da fé nas Escrituras é a justiça que vem da fé. Mas mesmo assim, o homem crê primeiro para que depois a justiça se manifeste. Amém, meus irmãos? Espero que não tenha ficado muito complicado para vocês entenderem, mas se vocês entenderam, que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe. Coisa boa, né, meus irmãos? É bom estudar a palavra do Senhor e entrar pelos meandros do conhecimento da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nada nosso, é graça pura. Amém, meus irmãos? Assim como os irmãos estão se alimentando, eu também estou me alimentando daqui e é a graça de Deus sobre todos nós. Amém? Mas ficou claro no vídeo de hoje que é sinergismo e não monergismo que é ensinado na Bíblia. Amém? Não só na Bíblia, mas também na história. Tanto na história grega, através, né, da obra Ilíada, como do estoicismo, também a história judaica ou a história dos essênios, ou na história eclesiástica, através do gnosticismo, do maniqueísmo, do agostinianismo, que monergismo, na verdade, de Bíblia não tem nada. Amém? É relacionamento entre Deus e o homem. É restauração daquilo que tinha e que foi quebrado pelo pecado. Amém, meus irmãos? E em segundo lugar, a fé. A fé é a condição da salvação. Não tem outra teoria, não tem outro conceito. É a fé que é condição para a salvação, e essa fé é parte do homem. O homem está caído em pecado, o homem está separado de Deus, mas ainda tem a parte dele lá. E essa parte é avivada por Deus através da graça, né? E essa fé é energizada para poder responder ao Evangelho, como nós já vimos. Amém? Sendo assim, nós chegamos à conclusão que Deus não crê pelo homem, é o homem que tem que crer para ser salvo. Isso é o Evangelho. O monergismo insinua que Deus crê pelo homem através do determinismo. O sinergismo diz o contrário. A graça de Deus habilita as faculdades humanas para responder ao Evangelho pela fé. Amém? Dessa forma, se nós fôssemos acreditar no monergismo, no mínimo, coerentemente, nós teríamos que retirar o conceito de fé e a realidade da fé das Escrituras. Afinal de contas, Deus faria tudo por nós. Amém, meus irmãos? Espero ter trazido um pouco mais de luz ao seu conhecimento acerca desse assunto. E se você gostou desse vídeo, nos ajude. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com amigos para ajudar que outros também tenham esse conhecimento. Amém? E se você tem algum comentário para fazer, use os campos de comentário para isso, nós responderemos com prazer dentro das nossas possibilidades. Amém? No mais, que Deus abençoe a sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.